Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com rotas. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. O que é uma rota? É a configuração que permite que você navegue entre as views no seu aplicativo. O cenário que a gente vai ver é o seguinte: a gente tem a view principal e a gente vai colocar dois botões nessa view. Um para cadastrar um cliente e o outro para modificar um cliente. Mas ele vai apontar para a mesma view. Só que o primeiro botão vai entrar no modo cadastro de cliente e o segundo no modo modificação. A gente tem que passar qual cliente a gente quer modificar nessa view. Então vou mostrar aqui no navegador para ficar um pouco mais claro. Temos aqui a tela do aplicativo, eu tenho o botão Novo Cliente e o Modificar Cliente 1. Eu estou na tela principal, na view inicial. Tá? Quando eu clicar no Novo Cliente, ele vai dar essa mensagem falando que a gente está no modo Modificação do Cliente e encaminha para a view de formulário do cliente. Tá? Então aqui você poderia colocar campos do cliente, ID, nome, e-mail, esse tipo de coisa. Tá? Eu coloquei aqui um botão para voltar para a view 1, né, que é a view principal. E temos o botão modificar cliente 1. Quando eu clicar, ele vai aparecer essa mensagem, modo modificação do cliente 1, e vai para o mesmo formulário. Percebam aqui a URI. Está vendo aqui no finalzinho que tem um /customer /1, que seria o código do cliente, podia ser 2, 3, e /edit. Então, essa é o padrão de URI que eu determinei para acessar essa view. Tá? Mesma coisa para o novo cliente. Ó. Aqui já é Customer New. Então, uma URI é para entrar, para criar um cliente nessa tela, e o outro é para você modificar um cliente. Tá? Então, são URIs diferentes. Eu também habilitei esse botão para você voltar para a tela anterior. Né? Então, ele funciona dessa forma. Agora, a gente vai ver como a gente faz a parte do código-fonte. Então, vamos lá no VS Code. O primeiro passo é você entrar na view inicial do aplicativo. Eu estou na view 1, que é a view inicial. E dentro dessa view eu coloquei dois botões, aqueles botões que eu já mostrei no navegador, né? O novo cliente e o modificar cliente 1. Quando eu clicar nesses botões, cada um vai chamar um método diferente lá no controller. O novo cliente vai ser onNewCustomer e modificação do cliente 1 onEditCustomer1. Então vamos ver o que a gente precisa fazer no controller. Aqui no controller temos os dois métodos que serão chamados pelos botões. Então o primeiro botão de criação do cliente, ele vai chamar o método onNewCustomer. Esse método a gente vai usar um objeto dessa classe, SAP UI Core UI Component, e a gente vai chamar o método getRouterFor, passando a referência do controller aqui, com this. Esse método vai retornar um objeto, e com esse objeto a gente vai chamar o método navTo, passando o nome da rota que a gente quer. Eu vou mostrar como que cria essa rota, tá? E aqui na parte de modificação do cliente, é a mesma coisa. Vai pegar o mesmo objeto da rota, vai chamar o mesmo método, só que passando outra rota. Aqui a rota é route customer new, para um novo cliente. E na modificação é route customer edit, passando o ID do cliente. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente não tem nenhum parâmetro, só joga para a tela mesmo. E aqui a gente quer modificar um cliente específico. Então, para fazer isso, você precisa passar qual cliente você quer. Então, aqui eu estou passando o ID do cliente, tá? Poderia ter mais parâmetros aqui também, tá? Então, aonde a gente cadastra essa rota? No arquivo manifest. Então, vamos acessar. Aqui no arquivo manifest, você vai lá embaixo e tem a parte de rotas. Aqui, ó. Routes. Nessa parte, nesse array, você vai colocar as suas rotas. Essa é a rota padrão que já estava cadastrada no aplicativo, né? O próprio gerador de aplicativo já criou essa parte. E a gente colocou aqui duas rotas adicionais. Uma para o novo cliente e a outra para a modificação desse cliente, tá? Então aqui no novo cliente, como que você vai fazer? Você pode copiar esse JSON aqui padrão e ir modificando, né?
Então aqui nesse campo nome vai ser o nome da sua rota. Geralmente ela começa com route e daí o que você quer, né? Como vai ser uma tela de cadastro, de uma rota de cadastro de cliente, eu coloquei route customer new, tá? Aqui no padrão, você coloca o padrão de URI que você quer definir. Lá na URI vai ficar customer/new, tá? Eu não tenho nenhum parâmetro, então fica assim mesmo. E aqui no target, aonde você vai apontar essa rota. Você quer mandar lá para uma view específica, né? Então você cria aqui um target para essa view. Aqui no caso ficou target customer form. Então quando eu criar um cliente, eu quero mandar lá para o formulário de cliente. Por isso que está customer form, tá? E não customer new. Mas você pode alterar a nomenclatura aqui se você quiser, tá? Então beleza, criamos aqui a primeira rota. Agora a gente vai criar a segunda rota. O nome Route Customer Edit, porque a gente vai modificar o cliente. Nesse campo de padrão vai ser Customer, lá na URI, barra, aqui no meio vai vir o código do cliente e depois barra Edit. Se você quiser mudar, por exemplo, Customer barra Edit barra aí o ID, você pode também. Isso aqui você tem liberdade de modificar à vontade, tá? Aqui no Target você vai colocar Target Customer Form, que é o mesmo target da parte de cadastro de cliente. Então, a mesma tela vai atender duas rotas diferentes, tá? Mas se você quiser criar, duplicar, né, a mesma view duas vezes, sem problema também, tá? Mas eu acho que não tem necessidade nesse caso. Depois que a gente definiu as rotas, a gente tem que definir os targets, tá? A gente apontou aqui para esses dois, para esse target, o Target Customer Form. Então a gente tem que definir ele aqui embaixo, tá? Então dentro dos targets, você coloca aqui Target Customer Form, que eu apontei aqui, e dentro dele vai ter o tipo da view, XML, a transição, slide, depois você pode olhar na documentação, se você quiser mudar a transição de telas, né? Aqui pode deixar isso aqui por padrão, ID da view, eu coloquei o nome da view mesmo, né? Tipo Customer Form View, e o nome da view é Customer Form View também. Então, o View ID e o View Name é Customer Form ID, tá? Beleza. Configurando o manifest, o próximo passo é ir na view que vai ser o formulário do cliente, que no caso aqui é Customer Form View. Eu copiei essa view 1, renomeei, né? Copiei e colei aqui e renomeei para esse nome, tá? Então, você não precisa criar tudo isso aqui manualmente, digitando. Pode sempre copiar da view que você já tem no projeto, tá, pessoal? Mesma coisa do controller. Se você criar um controller novo, é só copiar essa view 1 aqui, controller, e renomear para o nome que você quiser, tá? Então, aqui nesse formulário, eu renomeei aqui essa parte, né, do controller name, porque essa view vai apontar para o outro controller, que é o Customer Form View, que eu já copiei aqui também. Aqui eu alterei o título, formulário do cliente, alterei o ID para page 2, né? Para cada view ter uma página diferente. Habilitei aqui aquele botãozinho para você voltar para a tela anterior, que é essa Show Nav Button, True. Isso aqui habilita. E isso daqui você define o evento lá no controller, o método, que vai fazer essa parte de voltar para a tela anterior. Tá? Isso aqui tem que ser programado. Então, eu vou criar lá um onNavBack. Depois de definir isso, eu coloquei aqui na tela, estou no Customer Form View, só para a gente ver que está na view certa. E coloquei um botão para a gente voltar para a view 1. Tá? Então, você pode voltar tanto pelo botão padrão aqui da página, como por esse botão dentro da view. Então, ele vai chamar esse método onView1. Agora, a última parte, que é o controller dessa view, que é o Customer Form View.controller.js, que eu copiei aqui com base na view 1. Eu renomeei aqui, então, Customer Form View, aqui estava a view 1, e coloquei um código aqui no método onInit. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar esse objeto de rotas, então você vai chamar a classe sap.ui.core.uiComponent.getRouterFor, passando this, que é a referência desse controller. Com esse objeto da rota, você vai chamar o método getRoute, passando o nome da sua rota
Então, quando você tiver com essa rota aqui, quando alguém chamar essa rota, você tem que colocar esse método aqui, vincular o método com a rota, tá? É basicamente isso que esse método attach match está fazendo. Então você passa assim, passa o método que vai tratar essa rota. Eu criei ele aqui embaixo, ó, tá aqui. E this, tá? Isso aqui é padrão do framework. Então, fazendo isso, para cada rota, você vincula a rota com um método aqui. Mesma coisa para a rota de modificação do cliente. Essa é a rota para criação e essa aqui para modificação. Tá? Joguei no método onRouteMethodEdit, que está aqui embaixo. Então, quando a gente criar um novo cliente, vai passar por esse método e aqui a gente vai dar aquela mensagem, ó, modo de criação do cliente. Só para deixar claro que ele está passando aqui. Aí você pode carregar alguma coisa aqui, pode colocar a lógica que você quiser. No caso da modificação, a gente vai chamar esse outro método, que aqui você pode pegar os parâmetros lá da URL, a gente passa o ID do cliente. Quando você está modificando um cliente, você tem que saber qual cliente você está modificando. Então, lá na URL, a gente está passando esse cliente, que é esse argumento aqui, ó, o Customer ID. Se você voltar aqui no manifesto, lembrando, ó, o argumento está aqui, ó. Então, esse parâmetro você vai pegar dessa forma aqui, ó, com o objeto oEvent, que está passando aqui no método, tá? Chama o getParameter, passando arguments. E nesse objeto você pode pegar os parâmetros que você passou lá na URL. Aí você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, ir lá chamar um serviço OData para ele ir lá no banco de dados, carregar as informações desse cliente e preencher um formulário na tela. Depois a gente vai fazer isso num vídeo posterior, tá? Então aqui com o ID do cliente você pode carregar coisas lá do banco para preencher um formulário, tá? Basicamente é isso. E aqui a gente está dando uma mensagem para reforçar que a gente está no modo modificação do cliente. Aí eu já estou imprimindo aqui na mensagem o ID do cliente. Beleza, então eu já fiz a implementação, já deixei o aplicativo rodando aqui e a gente vai fazer um teste lá no navegador. Com o aplicativo em execução, eu estou na view principal, na view 1, e eu vou clicar nesse botão do novo cliente. O que ele vai fazer? Ele vai chamar aquela rota para novos clientes, que é /customer/new, vai encaminhar para outra view, e chegando lá, ele vai para aquele método da rota. Tá? Então, vou clicar aqui, ele vai mudar o URI, olha lá, /customer/new, chegou naquele método específico dessa rota, customer new, e deu a mensagem, tá? Dá um OK. Apareceu a view, ele fez a transição, né? Apareceu aqui formulário do cliente, estou no Customer Form View, e a gente pode voltar para a tela anterior tanto por esse botão como por esse, tá? Depois eu vou mostrar a implementação de como voltar. Então, clicando aqui, ele volta, tá? Ou aqui embaixo também, mesma coisa. E voltando, ele muda aqui a URI, né? A URI padrão é só barra. Agora vamos testar a modificação do cliente 1. Quando eu clicar, ele vai mudar o URI aqui para customer barra o número do cliente, né? O código do cliente, barra edit. Vai passar naquele método específico dessa rota. Vou clicar. Mudou aqui a URI, ó, barra customer barra 1, que é o código do cliente, barra edit. Vou dar um OK e ele carrega a mesma view. Só que aqui, como ele passou naquele método de modificação do cliente, eu tenho a chance de ir lá consumir um serviço no back-end para carregar os campos desse cliente na tela, tá? Então essa parte de implementação eu não fiz, mas geralmente serve para isso. Então vou voltar. Aqui tem um detalhe interessante que você pode mudar aqui direto pela URI. Se eu quiser acessar a tela do cliente, é só passar customer/new. Ele já vai para a tela automaticamente. Mesma coisa, modificação. Customer cliente 2/edit. Passa na rota de modificação do cliente. Agora vamos dar uma olhada no método de voltar aqui, que a gente não viu, né? Vamos lá para o VS Code. Aqui no controller, quando você clicar naquele botão de voltar, que está dentro da view, ele vai chamar esse método, o onView1, e dentro desse método, a gente precisa daquele objeto da classe SAP, UI, Core, UI Component,
e vai chamar o método getRouterFor, passando a referência aqui do controller. E com esse objeto, a gente vai chamar o método nav2, passando o nome da rota que a gente quer. Para encaminhar o usuário para view 1, que é a tela inicial, o nome da rota é route view 1. Você pode conferir aqui no manifest, né? A route view 1, que vai mandar para target view 1, que vai carregar a view 1. Tá? Aqui, esse onNavBack já é aquele botão que está lá na página mesmo, né? Que ele está perto do título. Quando você clicar lá, ele vai chamar esse método, o onNavBack, que na view é aqui, tá? Ó, é aqui que você linka, né? Então, nesse método, você vai precisar de outra classe aqui, ó. SAP UI Core Routing History e Get Instance. Ele vai te retornar um objeto de histórico. Você vai chamar aqui o hash anterior com esse método, o getPreviousHash. E com essa string ele faz uma verificação aqui e volta no histórico do navegador. Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Isso aqui eu copiei do exemplo da própria SAP, tá? Então ele vai voltar no histórico do navegador. E caso aqui ele siga nesse caminho, ele vai chamar esse objeto da rota, né? SAP, UI Core, UI Component, getRouterFor, pega o objeto da rota e chama o nav2, que é a forma que a gente estava usando até então, né? Aí a gente faz a mesma coisa, chama a rota da view 1. Concluindo, pessoal, eu mostrei aqui como você faz uma rota para você ir para uma view sem parâmetros e ir para uma view com parâmetros. A partir desses dois exemplos, você consegue fazer uma rota para qualquer tipo de view. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu entender a parte de rotas e se conseguiu fazer esses exemplos no seu aplicativo. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho aqui no canal. Muito obrigado e até mais.